Fala, especuladores do mercado financeiro. Bora aqui para mais um vídeo de quarto, onde que eu explico, como que foi a minha jornada até o trade. E hoje tem coisa nova aí, para falar. Hoje não é quarto, hoje é quinta. Eu peço perdão para vocês, eu nem sei se vou conseguir mandar quinta mesmo, esse vídeo. Perdão, eu estava meio doente, minha esposa e minha filha também estavam doentes, a neném, e daí não deu para gravar, com um monte de coisa de tarefa de casa para fazer, já que a grande maioria ou todas as coisas de casa quem faz é minha esposa, e eu não consegui gravar para poder postar aqui para vocês. Acho que dá pra ver aí, o nariz tá meio entupido, falando bem assim, mas vamos lá, vai ter que aguentar essa voz aí, bora lá? Então, o ano era 2020, eu já tinha sofrido algumas perdas bem brutas, ali em 2019, e eu comecei a estudar, comecei a ver muita coisa sobre análise técnica e fui buscando conhecer mais sobre, a análise técnica. Eu já tinha formulado lá uma ideia de como que eu ia operar, até criei um operacional chamado First nesse tempo, e só que ele ainda estava em teste, e foi justamente em 2020 que eu descobri como que funcionava o replay. Porra, teve que se fuder demais para saber que existia um replay, E daí eu comecei a montar uma estratégia que eu dei o nome de First, como eu falei, para tentar encaixar alguma coisa. Ainda operava, essa estratégia ainda era focada ali no dólar futuro, e com a ajuda da análise técnica eu comecei a buscar alguns padrões. Na realidade esperava uma tendência para buscar alguns padrões de correção e entrar na correção a favor da tendência. Só que ainda no começo ali de 2020 não era tão elaborado assim, Porra, sério? Alô? Diga. Tudo bom? Não, não é não. Tá bom, muito obrigada. De nada. Tchau, tchau. Voltando. Então, daí em 2020 eu estava estudando já análise técnica por conta própria, não estava buscando vídeos no YouTube assim aleatórios, já tinha achado lá o Ogro, escutei muito ele falar sobre análise técnica, e aí eu comecei a buscar alguns materiais de análise técnica, fui para os livros, e daí começou a minha jornada do livro no trade. E na vida também, Eu consegui ali montar um operacional chamado First, e eu comecei a testar ele no replay, que aí foi quando eu descobri o replay, só em 2020, poxa, e eu acho que o replay já existia, mas eu não me recordo de ter tentado ou testado alguma coisa ali no replay. E aí eu testando o First, comecei a encaixar algumas coisas ali. E aí chegando em junho ali, eu comprei um livro, que o livro foi esse aqui, do Martin Pring, uma bíblia, Vamos ver se dá pra ver aí, espero que dê pra ver. Análise técnica explicada, o guia do investidor bem-sucedido para detectar as tendências de investimentos e pontos críticos. Então, eu não li ele todo, mas eu comecei a buscar uma base ali para aquilo que eu estava enxergando, da análise técnica, e eu consegui encaixar aquele operacional First dentro do que eu aprendi dentro do livro, Após de ter testado lá nos feito replays de mercado no dólar, eu comecei a tentar encaixar ele na conta real. O operacional funcionava em 3 time frames, que era em 30, 15
ou era 60, 15, 5. Era alguma coisa assim, eu não lembro, não recordo. E usava Fibonacci, tinha uma média só, uma média móvel. Se não me engano era acho que de 21 períodos, exponencial. E eu esperava romper um ponto importante, ou então o mercado fazer uma perna com ter um deslocamento, né? Aguardar a correção até onde que eu olhava ali que era uma correção saudável, geralmente era 50% de Fibonacci, e esperava a entrada. O stop era um pouco abaixo dessa dos 50%, eu não lembro se era 161, 131, não lembro, eu não recordo. E eu sei que o stop ficava um pouco ali abaixo, porque se passasse daquilo não fazia mais sentido, não era uma correção curta, né, ou uma correção saudável, era uma correção um pouco mais profunda, ou talvez uma lateralidade. E daí eu entrava ali, se estopasse eu saía, beleza, de boa, esperava um outro contexto para poder entrar de novo e tentar de novo. Ou então pegava ali, ia embora e eu largava só nos últimos alvos lá. Eu lembro que protegia, quando eu passava do 1, chegava no segundo, protegia no primeiro, e depois que fechava a outra barra eu ia no trailing stop. E o trailing stop nem era um trailing stop assim, espera uma barra contra, protege, espera uma barra contra, quando pivota, né, se protege abaixo do pivô. Não era assim, era pivô, para quem não sabe, é quando o gráfico, o preço faz uma para cima, volta, dá uma corrigidinha e rompe esse último topo. E aqui é um pivô, né? Faz tipo um N, né? Um N. E protegia ali, ia protegendo até me tirar. O operacional era legal, só que eu não tinha dinheiro para fazer ele funcionar. E também não tinha mentalidade para fazer ele funcionar. Depois de ter feito os testes lá, e eu testei bem pouco mesmo, fui bem raso no teste, acho que não cheguei a fazer 30 operações para tirar até uma base ali analítica boa, né, do operacional. E aí eu falei, vou para real, agora eu vou para real. E eu trabalhava, na época, eu cheguei no dono lá do trampo lá, conversei com ele, falei que não dava mais, eu lembro o que eu falei, eu não falei que ia operar, eu falei que tinha um negócio lá na faculdade, não sei o que lá e tal, mas é porque eu não queria contar o que eu estava fazendo, a realidade é essa, ainda mais porque toda vez que parecia que contava, parecia que vinha uma pressão assim enorme de outro mundo e acontecia vários bagulho. Nossa Deus, bem zoado mesmo. Então eu decidi que não ia contar mais nada. E daí comecei a trabalhar, né, lá no trampo lá, das 1h da tarde até as 10 da noite, eu era 12:30 até as 10 da noite, e operava ali durante a manhã, né, das 9 da manhã até meio-dia. E eu consegui encaixar alguns meses positivo, só que era um operacional difícil, porque era um operacional de tendência. E tendência você não tem todo dia. Então aqueles dias que era consolidado, eu ficava tentando buscar a tendência dentro de uma consolidação. E acabava que estopando. Quando eu comecei a tomar mais stops consecutivos, eu falei assim, não, pera, eu não estou funcionando. Não tem tendência todos os dias. E eu estou tentando achar a tendência, né? E aí eu falei assim, não, preciso estudar mais. E aí eu parei ali com esse operacional em si. E ganhei um livro de aniversário, que foi este livro aqui, do Al Brooks. Operando Price Action Tendências. Análise técnica // dos gráficos e preços para o trader sério. Pô, Felipe Aranha fez a tradução do livro e tal, ele e a equipe dele, né? E daí eu ganhei de presente da minha esposa esse livro. Este livro aqui, eu li ele todo, estudei ele todo, para tentar achar
alguma coisa que melhorasse ali, né, nesse operacional que eu tinha, o First. E daí eu me encontrei de novo dentro do Price Action novamente. Lá no início eu não tinha nem parado para pensar nisso, que eu comecei pelo Price Action. E aí eu voltei para o Price Action dentro desse livro, né? E comecei a estudar. Eu lembro que uma página eu demorei, não lembro se foi o primeiro capítulo, eu demorei assim muitos dias mesmo, para tentar entender o que ele estava falando no livro. É um livro muito difícil, cara, muito difícil, porque é um livro muito técnico. E você aí que não está entendendo o que eu estou falando, né? Quando eu falo pivô, imagina você ler esse livro aqui. Pô, muito trampo. Eu não desisti, eu continuei lendo o livro, vendo H1, H2, H3, H4, L1, L2, L3, L4, e vendo uma parte de coisa, fechamento de barra, fechamento com gap, ponto de teste, sequência de barra, uma parte de coisa. E aí eu consegui me achar novamente dentro do Price Action. E aí eu gostei. E aí eu continuei estudando, deixei o First de lado e falei assim, não, vou buscar estudar mais o Price Action para tentar me achar melhor. De vez em quando abria o gráfico e dava uma moletada ali, uma ou outra, mas deixei o First ali de lado. E continuei estudando o livro aqui do Wall Brooks, parei o Análise Técnica e comecei o Wall Brooks. E fui tentando achar um modo de encaixar. Aí estudava, fazia replay, estudava, fazia replay, estudava, fazia replay. Só que ainda não tinha conseguido encontrar nada. Eu senti que no início eu estava muito, mas muito perdido mesmo. E depois de um tempo de ler algumas coisas, reler algumas coisas, a mente começou a clarear e eu conseguia ter ali uma melhor leitura, né, do gráfico, leitura de barra, pressão compradora, pressão vendedora, fechamento de gap. E aí sim começou a clarear alguma coisa. Como eu já sabia que eu estava inexperiente, não podia mais jogar dinheiro no mercado, no vento lá, eu tentei, somente nesse tempo, né, que eu parei com o First, acumular capital. Mas acumular capital no trade ou em ações? Não. Comecei a acumular capital do dinheiro que eu tinha, da renda que eu tinha lá no serviço, né? E para me preparar quando pudesse operar, vim e, vamos fazer valer essa porra, né? Era o ano da pandemia e eu não queria ficar muito exposto, porque eu tava vendo, cara, muita gente se fuder. Muita gente se fuder. Muita, mas muita assim, com a roda assim, muita gente mesmo. Casos até, né, que, né, não vamos entrar em mais detalhes aí não. Mas muito feio mesmo. Aí eu falei, nossa, espera, vamos com calma, vamos proteger o máximo possível, acumular capital. E quando tiver pelo menos normalizado ou menos ruim, eu volto. Porque eu lembro que era um leilão atrás do outro, mano. Tá maluco, cara. Tá maluco, Deus me livre. Deus me livre. Limit Move, puta merda, isso é louco. E nego falando que dali não passava, tá maluco, Deus me livre. Deus me livre. Analista. Deus me livre. E daí eu fiquei tranquilão, de boa, na paz, só estudando, fazendo replay. 2020 abriu um programa chamado BMAX, dos caras lá do SST, e eu entrei para BMAX, né? Lá tinha 3 professores que eram de mercado, e ali eu comecei novamente uma nova jornada de estudos, que vocês verão no próximo capítulo. Falou pra vocês devem querer me matar, né? Porra.